Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder uma pergunta que chegou de um caro amigo sobre ângulo de cavalete, tá bom? Isso é uma coisa que não é assim tão simples quanto parece. Eu vou falar de 5 coisas, né, sobre esse ângulo. Poderiam ser infinitas, né? Sempre nos nossos vídeos são só algumas das coisas, porque se eu fosse exaurir o tema, talvez o vídeo seria um curso, né? Então ficaria grande demais, ficaria um vídeo aqui de 100 horas. Vamos lá. Em relação ao ângulo do cavalete, né? Existem alguns padrões e eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Recados rápidos: podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Que está aqui na descrição. A gente recebe instrumentos do Brasil todo, tá bom? E aí a gente vai conseguir ajustar bem. Antes de você enviar, já te passo uma ideia de valor de todo o trabalho. E aí eu vou fazer um vídeo meu explicando o trabalho feito e vou te enviar novamente o seu instrumento bem ajustado. Primeira coisa que você precisa saber sobre o ângulo é que tem um padrão, tá? Não é assim ao bel prazer, não, eu quero um ângulo assim, é que eu quero que faça assim, não. Para você chegar no nível de escolher o ângulo, e você vai escolher dentro do padrão que existe, que eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo, você já tem que ser um músico muito experiente. Normalmente, aqui no ateliê, os músicos profissionais que chegam e pedem, olha, eu quero mais assim, mais assado. Por quê? Porque qualquer coisinha que você pedir errado, a tocabilidade do instrumento fica muito singular, fica muito particular. Então, eu recomendo que deixem eu fazer o ângulo que eu já estou habituado, que é o que traz mais resultado, tá bom? Que é o mais fácil de tocar. Por exemplo, em muitos dos ângulos, você tem uma crescente da corda Sol, sobe até a Ré, desce até Lá e até a Mi. Funciona muito bem, né? Agora, eu já vi muitos músicos pedirem que a corda mais alta ficasse a corda Lá, ao invés da corda Ré. Isso traz muitos problemas, normalmente, né? Nem sempre. Isso traz muitas, vou mudar a palavra, muitas particularidades. Por quê? Quando você vai tocar, a estrutura técnica, até de quem escreveu a composição, foi pensando naquele ângulo. Então, se você altera para lá, você vai alterar todo o ângulo de braço, de alteração técnica, e isso vai mudar muito a tocabilidade, tá bom? Então, primeira coisa é que existem padrões, e você pode oscilar aí dentro desses padrões. Eu vou rapidamente, né, contar aqui uma história antes de eu entrar nas outras 4 questões. Eu, antes de ser luthier, já falei, né, fui músico profissional, toquei violoncelo profissionalmente por muitos anos, dei aula de história da música, regência, composição, tal, né, harmonia, percurso técnico, enfim, né. Eu lembro de uma vez que eu estava lá tocando e aí eu peguei meu violoncelo. Na época eu nem sonhava trabalhar com ajuste. E é claro que ninguém explica, né, as coisas, a gente vai aprendendo tudo na prática. Por isso que eu faço tanto vídeo aqui, porque eu tive que aprender tanta coisa na prática que não ensinaram que eu fico às vezes revoltado. Aí eu percebi que tinha mais ângulo, eu percebi que eu tinha que fazer mais movimento, eu era criança, no braço do que anteriormente, porque tinha mais ângulo, né? Falei, nossa, que ajuste diferente, mas eu queria que mexesse menos aqui o braço, e aí tinha que ficar com menos ângulo, né? Aí a pessoa acho que nem entendeu bem o que eu falei, enfim, né? Você tem diversas questões aí, e é interessante o músico saber desses ângulos. Aí questão 2, né? Falei da questão 1, é que você pode ter menos ângulo no cavalete. Quando você vai ter menos ângulo, o que você precisa saber é que você tem uma curva mais próxima de uma reta, falando de uma maneira bem simples.
e você vai fazer menos movimentos. Quando você faz menos movimentos, é muito mais fácil de você esbarrar uma corda na outra. É a primeira coisa que você precisa saber. É muito mais fácil, você vai tocar a corda Sol, do caso do violoncelo, que está aqui entre a Dó e a Ré, e esbarrar em uma das outras duas. No caso do violino, a Ré, a Lá. As cordas do meio, as cordas centrais, são muito mais fáceis de você esbarrar nas outras, quando você tem menos ângulo. É bem verdade que quando você vai tocar aqueles arpejos, não são acordes, muitos chamam acordes é quando você entoa as notas de uma vez só. Arpejos é quando elas são sucessivas. O arpejo está mais para a melodia e o acorde para a harmonia. Muito embora, claro, que existe harmonia na melodia. Existe um ritmo harmônico. Mas enfim, isso é aula de harmonia. Então você tem o quê? Você tem uma facilidade muito maior de tocar esses arpejos. Você faz menos movimento no braço. Tá? Agora, questão 3. Quando você tem mais ângulo, você vai ter que fazer mais movimento no braço. E você vai tocar as cordas centrais com mais liberdade. Você vai poder, no caso do violino, tocar aquele Ré com toda a liberdade do mundo, sem medo de esbarrar nas demais cordas. Principalmente quando é que aqui está sem espelho, porque eu estou ajustando esse instrumento que foi enviado aqui até o ateliê. Né? Essa distância entre o cavalete e o espelho, você tem uma variação aqui, depende da escola. Né? Você tem aí, alguns colocam 6, outros 7, mas de maneira resumida, 3 regiões, piano, médio e forte. Né? Então, quando você vai chegando mais próximo, às vezes você fica, ou dependendo da região, melhor dizendo, fica mais fácil de esbarrar. Então, você, com mais ângulo, você toca com maior liberdade nesse ponto, mas tem que fazer mais movimentos. Viram que nessa questão, é muito mais fácil um músico já profissional escolher. Para nós, aqui no ateliê, eu trabalho o ângulo médio, onde você vai conseguir fazer com todas as coisas. Igual um ar-condicionado que está ligado ali. Ele não teria, mas ele não está a 0 graus, que você vai estar tremendo de frio, porque você não põe blusa, ou também não está 30, onde você vai estar com calor. Né? É um equilíbrio. Então eu uso o ângulo médio. Viram que tudo é simples. Às vezes, né, eu sei que não é por maldade, mas eu recebo algumas mensagens no nosso WhatsApp, que para enviar instrumento para ajuste está aqui na descrição, só entrar em contato. Qual é o ângulo do cavalete? Não tem como eu responder uma pergunta que é uma profissão. Imagina você chega para um médico e fala assim, como abre um corpo? Olha, eu não sou médico, né? Eu brinco que sou médico dos instrumentos, né? Mas eu imagino que devem ser, assim, bons semestres de faculdade para aprender a fazer isso e mais a vida inteira da prática, né? Então não tem como eu resumir uma profissão em uma pergunta de WhatsApp. Não é simplista assim, não é simplista. Se fosse fácil assim, né, cada um ajustava o seu, acabou, não existiria a profissão de luthier, tá? Falei da questão 3, né? Questão 4, essa aqui é muito legal. Vou pedir que coloquem atenção aqui. Não é, esse ângulo não é uma elipse, não é um círculo ou um fragmento, uma parte de um círculo perfeito. Aqui eu tenho um padrão de ângulo, né, de uma marca alemã, inclusive com alturas aqui das cordas. Não é um padrão de ângulo perfeito, assim, que é uma parte de um círculo. Não é. Eu já vi muita gente, não, esse círculo não está perfeito, mas não é um círculo. É um ângulo particular para violino, viola, violoncelo, que tem suas variações, é claro, né? Mas não é um círculo perfeito, porque se você pegar um fragmento de um círculo, ele vai ficar com muito ângulo. Esse aqui, particularmente, eu tocando, eu já acho que tem muito ângulo, e muito ângulo, como pouco ângulo, é prejudicial. Então, o espelho não é uma elipse perfeita. Muitas das escolas começam, você tem uma corda, você cresce e diminui. Tem isso aqui, tá? Já vi gente usando elipse
assim, mas eu não gosto. Particularmente de tocar, eu não gosto de fazer. Eu acho que o ajuste é estranho para tocar. Eu acho que as cordas da extremidade, muita atenção aqui, ficam muito baixas e as cordas do meio ficam muito altas. Aí como elas estão muito baixas, você tem que levantar essas, você tem que levantar proporcionalmente, as cordas do meio ficam muito altas, sabe? Mais uma vez, a importância de tocar no instrumento, de ser músico e de tocar bem, né? Mais uma vez aqui, né? Não estou falando isso para alfinetar, para ofender um caro colega luthier, que às vezes é um excelente luthier e não é músico. Já longe disso, não é a minha intenção. Nossa intenção aqui não é essa, tá bom? Mas eu acho, se perguntasse a minha importância, a minha opinião, eu acho que é importante, né? Ter um domínio técnico no instrumento, porque muito que eu aprendi tocando, eu fui entender depois. A vivência de músico profissional, tocando em orquestra, tocando em naipe, regendo orquestra, chefiando naipe, dando aula, eu entendi muito melhor os motivos das coisas, tá bom? E aí vem a quinta questão, que eu acho que é a mais importante. Ajuste dos demais itens, né? Se vocês pegarem o primeiro vídeo nosso aqui no canal, onde eu falo da sonorização, que é um vídeo de 2017, o primeiro vídeo foi 2012, que era um vídeo de eu mostro um restauro de um arco russo que eu fiz, né? Tem uma música no piano no fundo, e aí depois eu não publiquei mais, né? E aí depois eu fui publicar em setembro de 2017. Nesse vídeo de 2017 eu falo da importância do ajuste do conjunto, né? Eu acho muito interessante. Certa vez eu vi algumas falas assim, tal item, pestana disso, rabicho em Kevin não faz, a distância do estandarte, isso não vai fazer milagre, né? Um item não faz diferença assim, tal. É verdade. Nesse próprio vídeo, que é o primeiro vídeo que eu me posto falando, eu falo disso. Eu falo que é um conjunto. É um conjunto. A sonorização, o que eu falo? É um conjunto de engrenagens igual a um reloginho suíço. Então, quando a gente fala um conjunto, eu não sei outra maneira de falar isso, né? É um conjunto. Realmente não é um item isolado. Então, nós sempre pregamos aqui contra itens isolados. Eu quero ajustar só o cavalete. Não vai funcionar. Eu quero ajustar só a distância do estandarte. Não vai funcionar. Às vezes o músico fala assim, não, eu ajustei tudo num luthier e quero que você ajuste só o cavalete. Não funciona assim. Como que a pessoa ajusta tudo e não ajusta o cavalete? Claro que não foi ajustado, a pessoa só quer fazer o cavalete. Então, eu sempre falei da importância do ajuste por completo, né? Ajustar o instrumento todo e não ajustar o cavalete é ir no dentista e não fazer a limpeza nesse dente, fazer só nos outros. Não funciona, não existe, tá? Então, é um conjunto. Nesse vídeo mesmo, muito antigo nosso, né, que quando o músico entra em contato para enviar um instrumento para ajuste, eu explico sobre a sonorização, eu encaminho esse vídeo. Nesse vídeo mesmo eu falo que existem outras terminologias e que nós aqui utilizamos esta, né? Então é uma questão de acompanhar os vídeos, tá bom? Bom, então finalizando essa questão 5, não adianta, o ângulo do cavalete está perfeito, o cavalete está aqui na medida certa, mas não ajustou a pestana. Por isso o nosso trabalho é sempre oferecendo a sonorização. Como funciona o nosso trabalho? A gente faz a sonorização. E a gente pode aprofundar esse ajuste, né, de acordo com o nível de profundidade que o músico quer fazer o trabalho, trocando pestana, trocando alma, trocando rabicho, ou seja, a gente ajusta tudo, mas a gente pode trocar esses itens, tá bom? Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.